O que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo? Jesus é a verdade absoluta ou relativa? O que ele quis dizer quando disse que o tempo dele ainda não havia chegado? São assuntos como esse que nós vamos estudar aqui na nossa quinta aula desse segundo trimestre de 2025. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Renato Bromochenko. Não se esqueça de dar um joinha, fazer sua inscrição, ativar o sininho e sempre estar por aqui buscando o seu conteúdo, seu estudo, para que você possa se edificar, ser fortalecido na graça e no conhecimento. Toda semana a gente está postando aqui conteúdos de qualidade para alcançar a sua vida cada dia mais e mais, tá bom? Então, dito isso, vamos à nossa quinta aula que está com o tema A Verdade que Liberta. Nós estamos estudando o trimestre, que é o segundo trimestre de 2025, ministrado aí pelo pastor Elienay Cabral. Essa aula de hoje ela será ministrada no dia 4 de maio agora desse ano, e nós iremos também tratar sobre o tema, que é o tema do trimestre, o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, essa é a nossa revista e nós iremos estudar sobre a verdade que liberta, que é a nossa quinta aula. Eu tenho certeza que você que está por aqui já está sendo acompanhado aí, ministrando, no seu coração sempre as mensagens, mas é importante também que você nos dê um feedback através dos comentários que você coloca aqui no nosso vídeo. Então entra aí, comenta, compartilha o link com alguém, manda para algum amigo, para que juntos a gente possa crescer sempre na graça e no conhecimento. As aulas anteriores ficam sempre disponíveis aqui na nossa playlist, até as aulas dos trimestres anteriores também. Temos resumo da lição toda, de todas as aulas também aqui no nosso canal. Você pode encontrar o vídeo aqui também, e assim você pode receber vídeos de pregações, opiniões sobre vários assuntos. Então estamos sempre por aqui. Temos o nosso Instagram, Facebook, YouTube, o TikTok, todas as redes sociais estamos lá. Renato Bromochenko, você entra, curte, compartilha, comenta, se inscreve e dá um apoio geral aí para nossas redes sociais. Mas vamos aos objetivos da nossa lição. Estamos pelo menos com 3 objetivos para a aula de hoje, que primeiro é explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Então nós vamos mostrar como a verdade que é Cristo foi manifestada ou se manifestou desde a sua saída da Galileia até a cidade de Jerusalém, quando ele atingiu o ápice do seu ministério. Segundo, nós vamos descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus, como ele se apresentava, como ele se manifestava, as verdades que eram ditas diante ali do público, dos fariseus. E terceiro, nós iremos pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, prepare seu coração, prepare aí, a sua Bíblia, o seu caderninho, a sua escola, a sua revista, faça aí as suas anotações para que a gente possa mergulhar na aula de hoje. Vamos à nossa introdução. Jesus é a verdade que vemos claramente no Evangelho de João. E nessa lição nós vamos explorar como ele se revelou para os seus discípulos, em cada caminhada, ali na Galileia, em Jerusalém, em Cafarnaum, como ele se manifestava com seus discípulos. Como os escribas e os fariseus resistiram a essa verdade que é Jesus. A resistência que eles faziam ao ministério, à revelação do plano de Deus para as suas vidas. E como a verdade de Jesus liberta o pecador, quebra as garras do pecado, as algemas do pecado e coloca o homem em condição de liberdade diante de Deus. E nós iremos também compreender Jesus como a verdade de Deus, que nos leva à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Juntos nós vamos descobrir o poder dessa verdade transformadora. Então, vem comigo e vamos ao primeiro ponto da nossa aula de hoje. O nosso primeiro ponto fala sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João já mostra Jesus ainda na Galileia, porém evitando ir até Jerusalém por causa dos judeus que já tentavam conspirar e já tentavam matá-lo
Isso está registrado em João capítulo 7, verso 1. Jesus estava evitando ir porque sabia que estava uma trama se formando contra eles. A palavra que Jesus ministrava, os seus ensinamentos já estavam incomodando o sistema religioso daquela época e todos já estavam se voltando contra ele, né? Herodianos, saduceus e fariseus já estavam se unindo para tentar tramar e tentar tirar a vida de Jesus. Veja que eles eram inimigos, mas mesmo assim estavam tentando, né, cada vez mais tramando para tentar destruir o ministério de Jesus. Porém, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus que não criam nele já estavam tentando convencê-lo, né, a ir a Jerusalém e chegar ali, né, exibir ali o seu poder, a sua autoridade publicamente na Cidade Santa, fazer alguns milagres e ganhar notoriedade. Porém, Jesus resiste a isso, não faz isso, porque ele entendia, né? Jesus deixou muito bem claro que ele não iria agir segundo as expectativas dos homens, mas ele ia agir segundo a vontade do Pai. A agenda dele não era uma agenda humana, era uma agenda divina, guiada pelos céus. Eram os céus que ia determinar a hora que ele iria. Veja, por exemplo, em João capítulo 7, verso 6, verso 8, como Jesus refuta aquela palavra, né? Aquele convencimento dos seus irmãos. Ele diz assim: a minha hora não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Ele diz mais ainda: o mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Ou seja, eu estou denunciando o que o mundo faz. Então o mundo não gosta de mim, o mundo me odeia. Então vocês vão à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Ou seja, vai ter um momento que eu vou chegar a Jerusalém, mas esse não é o momento. Então Jesus não ia chegar lá, se exibir, não. Tudo tinha uma estratégia e um plano de Deus para que ele pudesse cumprir. Jesus subiu sim para a festa dos tabernáculos, mas de forma discreta e estratégica. Isso revela duas verdades importantes. Primeiro, Jesus sempre agia em perfeita submissão ao Pai, jamais motivado por vaidade, ambição ou pressão humana. Não era a vaidade de se exibir, de mostrar milagres, de mostrar que ele era um milagreiro, né? Alguém que ia curar pessoas, fazer várias coisas ali diante de todo mundo. Nada disso. Ele ia apenas pela vontade do Pai. Nada de ambição, de pressão humana, jamais motivado por alguma coisa dessa. Sempre na submissão do Pai. E a segunda coisa é que ele conhecia o tempo exato da sua manifestação pública e do cumprimento do propósito do Redentor. Ou seja, ele só estaria ali na hora que fosse a vontade, o plano de Deus perfeitamente cumprido. Jesus não veio a esse mundo para viver uma agenda de acidente, de circunstâncias, das coisas acontecendo ao acaso. Ele veio cumprindo um propósito, um objetivo do Pai, e ele jamais se submeteu aos caprichos dessa vida, aos caprichos humanos. A festa dos tabernáculos, conhecida como Sucote, também chamada de Festa das Cabanas, comemorava a fidelidade de Deus durante a travessia no deserto. É também uma celebração profética da habitação divina entre os homens. Então, nesse período dessa festa, conhecida, né, como a festa de Sucote, ou a festa dos tabernáculos, era o momento em que Israel relembrava aquele momento que eles habitavam no deserto, morou durante ali 40 anos em cabanas, em tendas. Então eles tentavam recordar de alguma forma aquele acontecimento, mostrando que Jesus sempre, né, que Deus sempre cuidou do seu povo. E quando Jesus sobe ao templo durante essa festa, ele cumpre simbolicamente essa profecia, pois ali estava o Deus encarnado, tabernaculando entre os homens. Lembra da expressão o Emanuel, que é Deus conosco, Deus habitando entre nós? Então, quando ele sobe ali, né, conforme Levítico capítulo 23, 33 a 43, que é o registro dessa festa, Jesus estava cumprindo de forma simbólica que ele estava habitando entre nós. Assim, a presença dele no meio do povo naquela festa era um sinal da nova aliança que estava prestes a ser inaugurada. Assim como Deus lá no deserto habitou no meio de Israel, esteve ali através, né, do tabernáculo, né, sempre ali Israel habitava dos lados, né? Cada lado colocava 3 tribos e o tabernáculo no meio, uma forma do templo ali onde Deus se manifestava.
Não era mais agora as tábuas de ouro, a arca, né, o tabernáculo, não. Agora era o próprio Jesus habitando entre nós. Veja que o pastor Antônio Gilberto diz o seguinte, que a obediência a Jesus, à vontade do Pai, mesmo diante da ameaça de morte, demonstra o seu compromisso inabalável com o plano redentor de Deus. Ou seja, em momento algum, Jesus perdeu o foco, o equilíbrio, a estabilidade do plano que estava em execução. Até quando ele estava no Getsemane, naquele momento ali sendo traído, né, por Judas e os discípulos não compreendendo nada, Pedro cortando ali a orelha de Malco, na hora daquela toda aquela confusão, mesmo assim ele está dizendo, Pai, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. O pastor Cláudio Honor de Andrade diz o seguinte, que a festa dos tabernáculos era um tempo de celebração e memória da provisão divina no deserto e torna-se um cenário para a manifestação da verdadeira provisão de Deus, que era Jesus Cristo, que estava ali se manifestando entre os homens. Mas vamos ao nosso segundo tópico, que é a verdade na festa dos tabernáculos. Durante a festa dos tabernáculos, Jesus subiu discretamente ao templo e começou a ensinar. E ali nós podemos destacar que ele sabia que as opiniões sobre eles estavam divididas entre as pessoas. Ou seja, já havia várias pessoas com opiniões formadas e divididas, né? Alguns viam ele como um profeta, mas outros já o reconheciam nele como Messias. Não eram todos, um grupo bem pequeno ainda, mas muitos já estavam vendo nele o Messias. E eu tenho dito aqui durante as ministrações dessas aulas em João, que esse livro de João, ele é escrito com o propósito de revelar o Messias, até porque todos os milagres, os sinais apresentados por João são sinais que apontam para o ministério messiânico. Veja que eram milagres que Jesus fazia publicamente. Alguns milagres ele fazia, às vezes, só para a pessoa, né? Quando curou o cego de Jericó. Ali era um milagre direcionado àquele homem, apesar de algumas pessoas ficarem sabendo. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher individualmente foi abençoada. Alguns ficaram sabendo, mas quando você fala da multiplicação dos pães, quando você fala da transformação da água em vinho, quando você fala, por exemplo, de outros milagres que ele fez no Evangelho de João, como a ressurreição de Lázaro, todos esses milagres registrados por João são sinais apontando para a vinda do Messias. Então, é o Messias sendo revelado. Muitos já estavam compreendendo que ele era Messias, alguns viam ele apenas como um profeta. Jesus, no entanto, deixou muito bem claro que os seus ensinamentos, as suas ministrações, as suas pregações não era própria dele, não era uma doutrina própria dele, era uma doutrina do Pai que havia o enviado, né? Do Pai que havia lhe designado para estar aqui. Então, essa afirmação evidencia o caráter divino dos seus ensinamentos. Ele não falava de sua própria autoridade, mas como o Filho de Deus, sendo a verdade encarnada. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele se revela como a fonte de toda sabedoria e conhecimento, conforme João capítulo 14, verso de número 6. A verdade que ele ensina não é uma verdade relativa, mas absoluta. Uma verdade que vem diretamente de Deus. Uma verdade que veio se revelar aos homens através da sua manifestação como verbo de Deus. Para nós, crentes, isso significa que, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo conduzidos pela verdade divina que liberta e transforma nossas vidas, conforme João capítulo 8, verso 31 e 32. O pastor Severino Pedro da Silva ele diz o seguinte, que a ousadia de Jesus em ensinar no templo, mesmo com oposição contra ele, revela a autoridade divina da sua mensagem, que é a própria verdade de Deus revelada. O pastor Liener Cabral completa essa explicação dizendo o seguinte, que a declaração de Jesus dizendo eu sou a verdade é uma afirmação de que sua divindade, né, está na centralidade da sua pessoa como a revelação plena de Deus à humanidade. Ou seja, Jesus é o verbo encarnado, a manifestação de Deus entre nós. Mas vamos
ao nosso terceiro tópico, vivendo na verdade. Nos versículos 16 a 19, Jesus explica que a sua doutrina provém diretamente do Pai e que para conhecê-la é necessário estar em sintonia com a vontade de Deus. Não tem como, meu querido, você conhecer essa vontade, conhecer essa revelação do Pai, se você não estiver em sintonia com Cristo. Porque Cristo é a verdade revelada. Quando nós conhecemos Cristo, quando nós tomamos conhecimento dos seus planos, da sua vontade sobre a nossa vida, nós conhecemos a verdade de Deus revelada através do relacionamento que nós temos com Ele. A verdade de Jesus não é apenas para ser compreendida de maneira intelectual, mas vivida de maneira prática. Não é uma filosofia, é a verdade que liberta, a verdade que transforma a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa prática, a nossa maneira de ser. E é por isso que nós precisamos ter este encontro tão poderoso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, né, como a verdade de Deus, nos entregamos a Ele, nós somos chamados não apenas para conhecer, mas para viver essa verdade. Essa nossa caminhada cristã, isso implica em buscar uma vida que reflita os princípios ensinados por Jesus. Então, quando nós começamos a conviver, né, a dimensão do Evangelho, a dimensão da presença de Cristo, caminhando com Cristo, esses princípios ensinados por Jesus começam a aflorar na nossa vida. Por exemplo, quando Zaqueu começou a andar com Jesus, indo dali da figueira até a sua casa, no meio do caminho, diz a Bíblia, que ele já pediu, dizendo, olha Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou corrigir os meus comportamentos. Se eu roubei alguém, eu vou devolver, né? Vou devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais. Vou pegar até do que tenho e vou dividir com as pessoas pobres. Então, a presença de Jesus, o relacionamento que Zaqueu começou com Jesus, começou a transformar a sua vida. O que diríamos aqui, por exemplo, de Paulo, né, que ali na estrada de Damasco, até o encontro com Jesus, deixou a condição de perseguidor para ser um perseguido pelo Evangelho. Então, Jesus, vivendo com Jesus, nós começamos a ver esses princípios e ele começa a refletir na nossa vida. Não podemos nos contentar apenas com o conhecimento teórico da verdade, mas devemos aplicá-lo em nossas ações, decisões e relacionamentos. Não se trata de uma teoria que você vai apenas no púlpito da igreja, prega, ministra e esquece de viver essa verdade no dia a dia, nos seus relacionamentos, né? De viver essa verdade no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas, porque aí você vai viver um cristianismo fracassado, vazio, prega uma coisa e vive outra, né? Ensina uma coisa na igreja, ministra uma coisa e fora dela você está vivendo outra. A descredibilidade, a falta de crédito alcança as pessoas que fazem assim. Teoria é uma coisa e a prática é outra. Jesus é a verdade que liberta e essa verdade precisa estar no nosso dia a dia, tanto nas nossas ações, nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos. Como Jesus, né? Nossa vida deve ser um reflexo da vontade do Pai, vivendo a verdade em todas as áreas da nossa vida. Se somos cristãos transformados pelo Evangelho, não podemos ter a mesma linguagem que o mundo, né? Ter os mesmos comportamentos, as mesmas ações, as mesmas expressões, as mesmas manifestações que o homem mundano, que o homem profano tem. Não, nós somos agora transformados. O Evangelho nos alcançou. E se o Evangelho de Cristo alcançou a nossa vida, a gente tem que fazer igual Jesus, vivendo de acordo com a vontade do Pai. Pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: conhecer a verdade revelada em Cristo implica em viver de acordo com essa verdade, manifestando em nosso cotidiano a vontade do Pai. E diz mais ainda o pastor Valdir Bícego, né? Ele diz, o Espírito Santo é o agente que nos capacita não apenas a conhecer a verdade, mas também a vivê-la de forma prática e transformadora. Meu querido, não tem outra alternativa. Se a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente precisa evidenciar essa verdade da nossa vida. Mas vamos ao nosso segundo ponto. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus.
O primeiro tópico diz: a verdade no episódio da mulher adúltera. Enquanto Jesus ensinava no templo, Jesus foi interrompido por um grupo de escribas e fariseus que lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E eles a colocaram ali no meio, né? Citaram a lei de Moisés, dizendo, eles disseram, na lei de Moisés, ele mandou dizer que tais pessoas que fossem apanhadas assim deveriam ser apedrejadas. No entanto, a intenção deles não era fazer justiça, não tinha aqui intenção nenhuma de justiça, mas tentar pegar Jesus em uma contradição, como declara o próprio verso, né, de número 6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Então já estava ali tentando alguma forma de colocar Jesus numa contradição, né, uma contradição teológica contra a lei de Moisés, contra os ensinamentos, né, da própria lei, para acusá-lo de ter quebrado os princípios da lei. Mas a Bíblia diz que Jesus, em sabedoria divina, respondeu com uma frase mais conhecida de toda a Bíblia, né? Uma das frases mais conhecidas. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. João capítulo 8, verso 7. Essa resposta revelou a hipocrisia dos acusadores. Um a um começaram a se retirar, saindo, e a Bíblia diz que os acusados, né, os acusadores começaram a sair, acusados pela própria consciência. Pesou a consciência e começaram a bater-se em retirada. A verdade de Cristo, querido, ela expõe o coração humano e nos confronta com os nossos próprios pecados. É isso que é a verdade. Não é essa ideia de apontar os erros das pessoas e não olhar para nós. A Bíblia vai falar diversas vezes Jesus nos confrontando com a sua verdade. Quando ele diz, por exemplo, que nós devemos tirar, né, a trave, o argueiro dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar, né, o cisco que está no olho do nosso irmão. E às vezes a gente está enxergando o cisco no olho da pessoa e uma trave nos nossos olhos. Quando fala de trave, está falando que é um pedaço de madeira bem maior do que o cisco que está no olho de alguém. Às vezes o cisco é tão pequenininho que é quase que imperceptível. Somente quem tem é que está sentindo o incômodo. Mas há pessoas que estão querendo tirar o cisco do olho da pessoa, sendo que ele está com os olhos vendados com uma trave. E aí Jesus diz, limpa primeiro o teu olho, para depois tu conseguir fazer alguma coisa pelo outro. E a verdade de Deus é isso, ela nos confronta a não viver uma vida de hipocrisia. Somente Jesus, que é justo e sem pecado, poderia condenar aquela mulher. No entanto, o que foi que ele disse? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João capítulo 8, verso 7. Essa passagem, querida, ela revela que a verdade não ignora o pecado, mas oferece perdão e transformação. Jesus estava dando perdão àquela mulher, dando oportunidade de transformação. Às vezes nós queremos ser transformados, perdoados, né? Queremos alcançar a bênção de Deus para a nossa vida, mas não queremos que Jesus faça isso pelo outro. Quando são os nossos erros, as nossas falhas, nós queremos o perdão, mas quando isso é na vida do nosso irmão, aí a gente já não quer mais que Jesus faça por ele o que está fazendo por nós. Isso, meu querido, precisa ser confrontado com a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A graça, ela não é conivente com o erro, mas ela oferece libertação. Não significa que Jesus não estava condenando aquela mulher para que ela vivesse na prática do pecado, vivesse fazendo tudo de errado. Não, senhores. Jesus estava ensinando para ela que ela deveria abandonar aquela velha vida. Vai-te e não peques mais, não faça mais. Quando ele curou aquele homem cego, que ele entrou lá no templo e ficaram perguntando muitas coisas para ele, e ele começou a tagarelar, contando, né, em João capítulo 9, quando ele volta, Jesus diz, olha, cuidado, para você não pecar e te acontecer coisa pior. Então Jesus sempre orientou para que não vivessem na prática do pecado. A mulher, ela não foi absolvida para continuar pecando, mas foi chamada a viver uma nova vida. A verdade de Jesus desmascara a hipocrisia e a justiça própria,
expondo a universalidade do pecado e oferecendo graça e perdão, conforme diz o nosso pastor Antônio Gilberto. O pastor Cláudio Honor de Andrade diz o seguinte: a resposta de Jesus não apenas livra a mulher da condenação imediata, mas também confronta a consciência dos acusadores com a verdade da sua própria pecaminosidade. O texto vai nos mostrar aqui que Jesus sempre ia contradizer a fala dos escribas, dos fariseus e de qualquer ser humano. Ele vai sempre mostrar que o pecado é universal. Todos pecam, todos erram e todos precisam da graça e da misericórdia para ser transformado pelo poder de Deus. Mas vamos ao nosso segundo tópico: Jesus, a verdade revelada. Os escribas e fariseus não conseguiram reconhecer em Jesus a verdade encarnada. Eles não conseguiam enxergar isso. Veja que eles preferiram apegar-se a uma interpretação legalista da lei, rejeitando o sentido mais profundo e espiritual da justiça divina. Apegado àquela interpretação legalista totalmente desvirtuada e perderam a oportunidade de viver com Jesus Cristo, que era a manifestação de Deus. Houve momentos que Jesus disse assim: vocês examinam as Escrituras, né? Vocês dizem que buscam nas Escrituras, mas são elas que testificam de mim. E a mim vocês não querem dar o crédito. Então Jesus estava confrontando o tempo todo eles, mostrando que ele era a verdade de Deus revelada. O evangelista João já havia declarado que a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma afirmação absoluta e exclusiva declarada pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade de Cristo, ela não é uma ideia abstrata, né? Nenhuma filosofia. É uma pessoa viva, o próprio Filho de Deus, plenamente Deus e plenamente homem, conforme tem sido ministrado aqui no nosso canal nas aulas anteriores. Nele, a justiça e a misericórdia se encontram. Não é justiça desassociada de misericórdia. É justiça e misericórdia se encontram na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade que ele representa revela, julga, mas também salva. É a verdade que veio para recuperar aquele que está perdido. Veja que o pastor Severino Pedro da Silva diz o seguinte: Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade encarnada, a plena revelação de Deus a toda a humanidade. Pastor Eliana Cabral diz que a declaração "eu sou a verdade" exclui qualquer outra fonte de verdade absoluta e aponta para Jesus como o único meio do homem chegar até Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ele é a verdade revelada. No nosso terceiro tópico, a verdade que o mundo precisa conhecer é quem? Jesus. Mas vamos mostrar para você. Nos dias de hoje, muitos buscam a verdade por diversos caminhos, como por exemplo, muitos buscam na filosofia, através de sistemas éticos e morais. Há até quem olha para Jesus como apenas um filósofo, alguém que falava, né, frases bonitas, bons ensinamentos, mas não vê nele a verdade absoluta de Deus. Outros estão tentando encontrar, né, caminhos para se salvarem na ciência, tentando explicar a existência apenas com base na razão, né, nas ideias e teorias da evolução. Outros estão no esoterismo, através de crenças místicas e ocultas, tentando de alguma forma alcançar um plano perfeito de alegria e estado pleno. Eles querem, às vezes, ensinar o homem a alcançar a salvação por si só. Parece aquele pessoal que estava construindo a Torre de Babel, tentando chegar aos céus pelos seus próprios esforços, né? Mas, contudo, né, o que a Bíblia diz? Que todas essas buscas são limitadas. Por quê? Porque eles ignoram a revelação mais sublime da verdade, Jesus Cristo, o Verbo eterno encarnado. Paulo afirma, por exemplo, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estais perfeito nele. Isso é uma declaração de Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 9 e verso 10. A plenitude da verdade está em Cristo.
Não precisamos buscar resposta em outros lugares. Jesus, meu querido, é suficiente. Ele não apenas fala a verdade, ele é a própria verdade. E somente através dele o ser humano encontra reconciliação com Deus. As buscas humanas, na verdade, em sistemas filosóficos, científicos e esotéricos, são insuficientes para alcançar a verdade divina plena que reside unicamente em Jesus Cristo, conforme afirmou o pastor Antônio Gilberto. Já o pastor Valdir Bícego, ele diz o seguinte: o mundo anseia por uma verdade que não seja meramente conceitual, mas uma realidade viva e transformadora, encontrada somente no relacionamento com Jesus, o Salvador. Oh, glória! Somente Ele, relacionamento com Ele, é que nós possamos alcançar essa verdade. Ele é a verdade que o homem precisa conhecer. E no nosso terceiro ponto, né, vai estar chegando no finalzinho da nossa lição, Jesus, a verdade que liberta o pecador. O primeiro tópico vai falar sobre essa verdade que liberta. Após o episódio com a mulher adúltera, Jesus continua seu ensinamento no templo, agora dirigindo-se aos judeus que haviam crido nele. E ele declara: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! Ele é a verdade que liberta. Quando nós temos um conhecimento com Cristo, né, um conhecimento com a palavra de Deus, nós alcançamos essa libertação, essa salvação. Essa afirmação deixa claro que o conhecimento da verdade está vinculado à permanência que nós temos em Cristo. Não adianta nada ter aquele primeiro contato e não permanecer. É quando nós permanecemos, quando firmamos a nossa vida na rocha que é Cristo. Ele diz que aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, ele é comparado à casa edificada na rocha. Mas quem ouve e não pratica é semelhante à casa edificada onde? Na areia, meu querido. Veja que coisa maravilhosa. É quem permanece. Não se trata de um saber superficial ou teórico, mas de uma vida de comunhão, obediência e transformação. Teoria, muita gente tem. Muita gente pesquisa, lê, estuda, busca nos livros, né? Faz sermões e lê livros de sermões. Tem a teoria, tem um conhecimento, mas a prática, o dia a dia, a convivência, a obediência à palavra, aos princípios registrados nas Escrituras, está faltando para muita gente. E às vezes as pessoas pregam uma coisa e vivem outra. A palavra que ele fala não está em acordo com aquilo que ele está vivendo no seu dia a dia. E como é que a gente conhece? Né? Através dos frutos. A vida da pessoa precisa exibir esses frutos do Espírito. Quando se tem vida através do caráter, das ações, do comportamento, do relacionamento que a pessoa assume com Deus, é que vai evidenciar quem ela é. Aqueles que permanecem em Cristo vivem sob o poder libertador da sua palavra. Jesus prossegue dizendo: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, verso 34, revelando que o pecado ele escraviza o homem. Quem pratica o pecado, quem faz o pecado, quem comete pecado é escravo do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele também afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa liberdade é completa, pois é Cristo quem o concede ou a concede. Somente Ele é que pode nos libertar. Quando Ele nos liberta, quando nós encontramos com Ele, de fato, as amarras, né, aquilo que nos prende do pecado vai sendo quebrado. Todos os aguilhões, as cadeias vão sendo quebradas e nós vamos vivendo de acordo com a sua plena vontade. Veja que é Ele quem rompe os grilhões do pecado, transforma a mente e dá ao pecador uma nova identidade como filho de Deus, que é o processo do novo nascimento, uma lição que nós tivemos aqui anterior. A permanência na palavra de Jesus é a chave para conhecer a verdade que liberta o pecador do cativeiro do pecado. Somente Jesus pode fazer isso. Somente
essa permanência na palavra dele é que vai nos dar essa libertação. O pastor Claudio de Andrade diz o seguinte, que a libertação oferecida por Cristo não é apenas uma absolvição legal, mas uma transformação interior que quebra as cadeias da escravidão do pecado através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ao nosso segundo tópico. O que é a verdade? No Evangelho de João, verdade não é um conceito abstrato, filosófico ou relativo. Não se trata da verdade debatida nos círculos acadêmicos, mas sim da verdade revelada em uma pessoa, Jesus Cristo. Não é essa ideia filosófica, abstrata, essa ideia que se discute, né? O que é a verdade para você? O que é a verdade para fulano? O que é a verdade? Né? Não. Jesus é a verdade. Ele é essa pessoa. A verdade, portanto, é a própria presença de Jesus na vida, nos ensinos, na morte e na ressurreição. Conhecer essa verdade é mais que aceitar fatos, é entrar em um relacionamento com ele. A verdade que liberta. Liberta do pecado, revela a vontade do Pai, conduz à vida eterna. Essa é a verdade que é Cristo. Jesus é essa verdade. Portanto, só há verdadeira liberdade para quem conhece a vida em Cristo Jesus. A verdade em João não é um conceito abstrato, mas a própria pessoa de Jesus Cristo, cuja vida e ensinamento revela o caminho da libertação, conforme diz o pastor Severino Pedro da Silva. Então, pega isso, guarda no seu coração e eu tenho certeza que nós estamos sendo edificados para a glória de Deus. Pastor Helena Cabral diz o seguinte, que a liberdade que Jesus oferece é intrinsecamente ligada ao conhecimento e à apropriação da verdade sobre quem ele é e o que ele faz por nós. Então, quando nós nos apropriamos dos ensinamentos, né, do que ele fez e do que ele faz, então nós alcançamos um relacionamento com a verdade, com a palavra de Deus. E por último, terceiro tópico, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia ensina que todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus, Romanos 3:23. É o que a Bíblia nos ensina, todos, sem exceção. Todos nós, seres humanos, estávamos desgarrados de Deus, destituídos da glória de Deus por causa dos pecados. Somente através de Jesus Cristo é que verdadeiramente podemos ser livres. Paulo explica que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e com ele veio também a morte. É em Romanos capítulo 5, verso de número 12. Toda a humanidade, então, nasce sob o domínio do pecado e sujeita à escravidão espiritual, mas há esperança para cada ser humano, há esperança para cada pessoa, para cada indivíduo. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Essa nova vida ela é marcada pela liberdade. Veja Efésios capítulo 2, verso de 1 a 7, quando o apóstolo Paulo nos lembra que estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus rico em misericórdia, oh glória, nos deu vida juntamente com Cristo, querido. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas sermos livres para fazer o que Deus quer. Não é ser dependente dos nossos vícios, da nossa carne, escravo dos nossos desejos, mas é ter controle sobre a nossa vida para fazermos aquilo que Deus quer de cada um de nós. E é ser livres da escravidão do pecado, da culpa, da condenação e da influência maligna que o inimigo quer ter sobre a vida do homem, mas aquele que está em Cristo verdadeiramente é livre. Essa liberdade se manifesta no novo nascimento, na renovação da nossa mente, no fruto do Espírito e na vitória sobre o mundo e o pecado. Então, como é que essa liberdade se manifesta? No novo nascimento. Quem é nascido de novo.
né? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito, né, está vivo em Cristo. Na renovação da mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a palavra de Deus transforma a nossa mente, meu querido, transforma aqui, ó, muda a nossa cabeça, a nossa forma de ver o mundo, de ver a vida, de ver o próximo, de ver o nosso irmão. Quando muda a nossa mente, a gente consegue ter um encontro com Cristo. E no fruto do Espírito. Então, quando o fruto do Espírito começa a aparecer, se manifestar na nossa vida, amor, paz, gozo, benignidade, mansidão, domínio próprio, compreensão para que longanimidade com o nosso próximo. Tudo isso é a manifestação do Espírito Santo. Na vitória sobre o mundo e o pecado, quando a gente consegue vencer o mundo, quando a gente consegue vencer o pecado, dizer não aos desejos da carne, não às seduções do mundo, tudo isso é a liberdade se manifestando. A verdadeira liberdade, conforme diz o pastor Antônio Gilberto, se manifesta na transformação do nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. O pastor Valdir Bispo diz o seguinte: estar em Cristo significa ser liberto do domínio do pecado e capacitado a viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Então, querido, vamos viver essa vida, viver essa plena liberdade, essa comunhão plena que Deus tem oferecido a cada um de nós. E a conclusão, para resumir e terminar a nossa aula de hoje, é que a verdadeira liberdade está somente em Cristo. Ponto final. Não existe A, B, C, vários meios de se alcançar a verdade. Jesus é a nossa verdadeira liberdade. Quem o conhece e permanece em sua verdade é liberto do pecado, né, do poder do pecado e do poder de Satanás. Por isso é urgente que o mundo conheça Jesus, pois não há solução fora dele. Aí está a grande responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você de anunciar Jesus aos quatro cantos. Obrigado por você estar até aqui assistindo essa aula. Espero que esse estudo tenha sido edificante, tenha tocado a sua vida e não se esqueça de dar um joinha, fazer sua inscrição e ativar o sininho. Deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas e que Jesus Cristo te abençoe cada vez mais e mais. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.